maravilhosa. Que a graça e a paz sejam multiplicadas nas nossas vidas. Isso vem pelo conhecimento de Deus e é para isto que nós nos reunimos hoje, para dar passos nesse aperfeiçoamento, na continuidade. Como eu estou feliz em ver o que Deus está fazendo nessa parte do país, amém? Não tinha tido a oportunidade de aqui estar, mas cada pessoa que vem aqui volta com grandes notícias e agora meus olhos estão vendo, amém? Fico feliz demais por aquilo que Deus está fazendo através da família, do pastor Josimar Linda, seus filhos. Como Deus conseguiu, através da disponibilidade deles, alcançar tantas pessoas maravilhosas. A exemplo da sua vida, que Deus tem levantado para apoiar, e temos percebido quantos ministros já estão cooperando, realizando a obra na unção que Deus tem nos chamado. É alegria demais para nós que iniciamos ali em Campina Grande com o pastor Band e ver essa expansão através de homens e mulheres. A visão de Deus não morreu com o pastor Band, está vivo. E cada um que tem abraçado, que tem acolhido, eu fico feliz demais. Amém? Conversando com o pastor Josimar nesses dias, lembrando do nosso começo, nós fizemos o Rema juntos. E na época eu não tinha nenhum transporte, ele era quem me favorecia com as caronas de volta. Sou grato, viu, pastor? Aliviou muito frio nos pontos de ônibus. E fazem o quê? 24 anos. E hoje a gente poder ter esse encontro ministerial e ver o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Não diminuímos, aumentamos conforme o propósito de Deus. E não chegamos no fim ainda do que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então vocês estão de parabéns por aquilo que tem proporcionado nessa região do país, que não tem se limitado apenas à cidade de Campo Grande, mas já tive conhecimento de novas obras em cidades. Isso é o que a gente sabe, E o que está acontecendo que a gente não sabe, que esta palavra está mudando situações, com certeza está trazendo grande alegria no coração de Deus, amém? Vocês podem sentar, gente, obrigado. Talvez no final a gente faça uso dessa unção, amém? Maravilhosa. Glória a Deus. Fico feliz demais de poder participar também no culto. Estivemos aqui ministrando na escola de ministros. Foi maravilhoso o coração das pessoas que estão fazendo, como tem fome e sede, estão abertos para acolher as instruções vindas da parte de Deus. E creio que Deus fará novas coisas e maiores através dessa turma que está concluindo a escola de ministros. Amém? E como coincidiu em poder participar do culto hoje à noite, e o pastor estendeu o convite para ministrar, é com grande alegria que nós vamos participar desse momento aqui. Amém? É o nosso culto. Eu sei que a gente tem comunhão com Deus todo o tempo. Temos a presença de Deus disponível todo o tempo. Nem sempre a gente consegue ter comunhão, mas o culto é organizado para a comunhão. Então é uma oportunidade muito preciosa que a gente não pode desperdiçar. Tem algo aqui que não te acompanha na tua casa, que é a unção coletiva. A unção coletiva, ela vem de uma forma que proporciona condições favoráveis e nós não podemos desperdiçar isso. Sabemos que Deus está com a gente, que a gente tem acesso, mas Ele organizou para ser assim, para estarmos juntos, para, como igreja, como congregação, receber o aperfeiçoamento pela exposição da unção. Então, nesse momento, Deus tem um propósito de te aperfeiçoar. Eu não quero resistir, eu quero acolher. Eu preciso melhorar. Diga isso, eu preciso melhorar. Amém? Então, eu queria que você fizesse a sua oração aí agora, da sua forma. Como você se sente mais confortável em falar com Deus, faz isso em uma oração. Ora agora. Pai querido, obrigado. Que alegria, Senhor, de desfrutar daquilo que você está fazendo
Obrigado por homens e mulheres, por famílias que o Senhor tem alcançado. Eu sei que vai muito além desta igreja, desta denominação, Verbo da Vida. Temos irmãos, aonde quer que tenha um filho teu é o nosso irmão, e nós oramos para a edificação. Declaramos paz e boa continuidade, que o Senhor possa ter alegria de ver cada um dos teus filhos andando na verdade. Mas consagramos o nosso tempo de culto, reconhecemos que o Senhor tem propósito nele, e eu quero te servir como intérprete, falando as tuas palavras. Coloca a palavra no abrir da minha boca com ousadia, e vá de encontro, Pai, a esse clamor, a essa necessidade, e manifesta a tua provisão, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Descansamos no teu cuidado, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 15. Quero compartilhar uma verdade que está sendo bom para mim, sendo boa para mim. Está me instruindo na minha continuidade de vida cristã. E eu creio que Deus também vai te levantar, te atrair para esse entendimento. E creio que você vai cultivar essa condição apresentada por Deus, porque é para todos os seus filhos. É o plano e a ideia que Ele tem para a igreja. Em João capítulo 15, eu queria destacar um ponto aqui. Versículo 16. Diz assim: Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Aqui são palavras de Jesus, dando uma informação que, quando ela é nova para a gente, faz muita falta. Então é bom entender isso. Não foi você que escolheu Deus primeiro. Às vezes nós nomeamos o dia que nós nos convertemos e dizemos, naquele dia eu fiz uma escolha favorável a Deus. Na verdade, você estava respondendo à escolha que Deus fez. Porque foi Ele que te escolheu primeiro. Amém? Não foi você que me escolheu. Porque podemos afirmar, se não fosse pela ajuda do Espírito Santo, a gente não tinha se convertido, não. Amém? Se não fosse o agir de Deus, a gente não tinha ficado aberto para esse entendimento da importância da vida espiritual, a importância da palavra, a importância de transformação. Esse convencimento é obra do Espírito Santo. E se você foi alcançado pela conversão, isso quer dizer que Deus já está agindo na tua vida. Amém? Não foi você que teve a iniciativa, foi Deus. Isso é uma demonstração que Ele quer. Amém? Isso é uma demonstração que Ele tem plano nas nossas vidas. Agora, uma coisa que eu quero destacar, Ele disse, eu vos escolhi e vos designei. Aí vai estreitando a coisa. Você percebe que tem um desígnio para a sua vida? Às vezes nós nos convertemos e não temos esse entendimento. E agimos, querendo apenas desfrutar de Deus. Aceitamos Jesus para ir para o céu, aceitamos Jesus para ter uma vida abençoada, favorecida, e às vezes ficamos egoístas, querendo fazer uso do reino de Deus apenas para esse benefício egoísta, que se limita só a gente. O amor de Deus que foi derramado em nossos corações, ele tem um propósito de se expandir mais. Há um desígnio, há um chamado, há uma continuidade nas nossas vidas. Amém? Ele é quem sabe que planos tem a nosso respeito. Planos de paz, não de mal, para dar um fim que nós desejamos. Então quero te apontar primeiro aqui. Deus te escolheu e Deus te designou. Como eu falava na escola de ministros, nós vivemos num país que foi educado de uma forma religiosa, um pouco tradicional, fora da palavra. E a gente foi educado que Deus escolhe alguns e levanta esses e faz desses um destaque.
são aqueles que nós chamamos de sacerdotes ou de ministros, e os demais são leigos. E ficou essa cultura de pouca responsabilidade para os demais, ou seja, eu não tenho um chamado, Deus não me confiou uma responsabilidade, então eu sou leigo, eu estou aqui só para receber. E vivemos essa cultura onde nós não nos levantamos com um nível de consagração esperado por Deus depois da nossa conversão. Porque a gente descansa naquelas pessoas que se levantam. Quando se levantam, nós admiramos e dizemos que chamado bonito Deus tem na vida dessa pessoa. E a gente vai ficando nessa posição confortável, porém sem participar. Mas a Bíblia diz que Deus nos escolheu e nos designou. Você tem um desígnio de Deus para você. Tem um propósito. Você tem um chamado. Você tem uma vocação. E por que essas coisas, elas não se manifestam? A gente foi ensinado também que a gente deve esperar. E se Deus tem algo na nossa vida, um dia acontece. Eu esperei muito tempo, gente. Quase que eu me desviava de tanto esperar. Porque eu esperava e nada acontecia. Quando alguém me ensinou que é chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Existe algo que tem que partir da nossa iniciativa. Quando temos essa iniciativa, algo acontece. Acredito que a maioria das pessoas aqui são convertidas. Como aconteceu? Você teve a iniciativa de responder o chamado de Deus. E você viu que nasceu de novo. Deus pegou aquela iniciativa. O que devemos fazer? Dar continuidade. Onde erramos? Paramos. Amém? Eu vejo que nós diminuímos o nosso ritmo, a nossa intensidade. Nós entramos e parece que já chegamos lá. Percebe uma pessoa quando ela está chegando no final do objetivo, ela vai diminuindo o ritmo. É mais ou menos esse o comportamento cristão, né, que se apresenta na maioria de nós. Né, estamos diminuindo a nossa intensidade como quem já está chegando. Mas, na verdade, nós estamos apenas começando. Se estamos diminuindo a nossa intensidade, alguma coisa não está tão clara. Você está comigo? Agora, olha outro texto. Eu quero apenas te preparar para o assunto que nós vamos ministrar hoje. Aleluia! Olha outro texto em Hebreus, capítulo 2. Versículo 3. Vamos ler o versículo 1 também, o 2 e o 3, é melhor. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O que eu quero destacar aqui, tem todos esses pontos, se apegar com mais firmeza, né, as verdades ouvidas, mas o versículo 3. Como vamos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos se nós negligenciarmos essa grande salvação? Aos olhos de Deus é grande salvação. Às vezes nós olhamos para a vida que temos em Deus e ainda pensamos, eu acho que a salvação mesmo vai ser depois da morte, porque aqui mesmo eu não estou vendo muita salvação não. Mas eu te digo, tem uma grande salvação. E ela já começou agora. Porque quando os discípulos perguntaram para Jesus, vamos deixar tudo e vamos te seguir, o que nós vamos receber? Ele disse, receberão 100 vezes tanto nessa vida e no futuro a vida eterna. Tem uma vida eterna para ser, uma vida abundante para ser desfrutada aqui. Uma vida vitoriosa, uma vida prevalecendo, uma vida na salvação. O que é salvação? Segurança, preservação, cura, perfeição. Aos olhos de Deus, para nós que já entramos nessa salvação, estamos cobertos com essa condição. Agora, você tem percebido o não funcionamento
dessa salvação como ela está apresentada nas Escrituras, na sua vida e no seu contexto? Eu te digo, eu tenho. Eu vejo que a Bíblia oferece uma vida mais alta do que aquela que eu estou vivendo. Eu não sei se você tem essa observação, né? A Bíblia apresenta um nível de vida mais alto do que aquela que eu estou vivendo. Então é possível que eu esteja negligenciando essa salvação. Você está comigo? Aí tem um ponto que eu estou sendo despertado, e para a minha vida pessoal primeiro. E falando dos telhados, porque a Bíblia diz, aquilo que chega aos teus ouvidos, fala dos telhados. Eu estou usando o telhado aqui de Campo Grande para falar para você também. Aquilo que Deus está comunicando aos meus ouvidos sobre cuidados com essa salvação, que a Bíblia diz grande salvação. Outra parte diz vida abundante. Tem que ser algo grande mesmo, algo que funcione. E graças a Deus, nós temos registros na Bíblia, não só na vida de Jesus, mas nas pessoas que fizeram parte da igreja nos seus primeiros dias, desfrutando de um poder que operava salvação em todas as áreas da vida. Um poder curador, amém? Um poder consolador, um poder de força, nada faltava. Porque aquilo que o natural não podia oferecer, o sobrenatural se manifestava. Deus é o mesmo, a igreja é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, parece que as pessoas não são as mesmas. A atitude, amém? A resposta, o compromisso, a responsabilidade. Eu quero chamar a atenção para algo. Volta lá em João. Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia. Versículo 18. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus está dando algo, uma informação aqui, preciosa demais. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Como foi essa volta de Jesus para nós? Diga, através do Espírito Santo. Porque no começo ele diz, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Eu quero ministrar sobre a manifestação do Espírito Santo. Amém? Sobre o batismo no Espírito Santo. Amém? Sobre a necessidade de nós recorrermos a essa provisão deixada por Jesus, como esse substituto. Não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. É interessante, amados, que as pessoas sabiam tirar proveito da manifestação de Jesus, porque Ele estava presente num corpo físico. Então, quando as pessoas queriam algo com Deus, eles procuravam Jesus. Onde Jesus está? Ah, está na casa, dentro da casa, ninguém pode entrar, então abre o telhado. Eles sabiam fazer uso daquela manifestação, porque a manifestação de Deus em Jesus estava num corpo físico. E a gente sabe se relacionar com o físico. É daí que vem a necessidade para a humanidade da imagem de escultura. Porque a imagem de escultura materializa Deus. E botando Deus no mesmo nível fica fácil. Eu toco, eu vejo. Só que Deus não aceita, porque isso deixava você analfabeto espiritual. Aí Deus prefere que você se matricule e desenvolva a sua formação espiritual. Como? Se espiritualizando. Ou seja, aprendendo ou desenvolvendo essa condição de conseguir ter um relacionamento com Deus em espírito. Amém? A humanidade, depois da queda, perdeu esse músculo.
Esse músculo não está operando espontaneamente. A gente prefere ficar atrofiado, prefere ter Deus na dimensão física, no muito nas emoções. É muito comum a gente querer sentir a presença de Deus. E quando sentimos, parece que dá um aval melhor. Graças a Deus. Quando a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. A Bíblia diz lá em Gálatas, se você vive no Espírito, ande no Espírito. Então eu vejo que a salvação, ela está sendo negligenciada por nós recusarmos esse progresso, esse avanço, de nós nos expormos a esse desconforto, de ir para uma dimensão na qual a gente não domina muito bem, mas é lá onde Deus quer manifestar essa vida abundante. É lá onde a glória prometida na palavra pode se manifestar. É lá onde as promessas de Deus podem se concretizar. Mas nós vivemos na dimensão física e fazemos quase como as pessoas que adoram imagem de escultura. Senhor, vem para essa dimensão. Mas Deus não vai mudar o que Ele já estabeleceu. Deus é Espírito e importa. Amém? A exigência é... A gente diz, Deus se materializa, e Deus está dizendo, se espiritualize. Amém. Quem vai vencer? Eu digo Deus. Amém. Isso é como o pai com os filhos dizem, pai, eu não quero estudar não. Os mais espirituais dizem, Jesus está voltando mesmo. Mas nem por isso o pai, que é experiente, muda de posição. Porque o filho diz não quer estudar? Porque ele tem que desenvolver o seu intelecto, as faculdades intelectuais. E é uma coisa que tem que botar força, tem que romper. E ele vai para a escola, é alfabetizado, e aquela continuidade vai expandindo a sua percepção. E uma pessoa que é esclarecida, ela pega as coisas fáceis. Uma pessoa que não foi educada é fechado para entender as coisas. Só que a Bíblia diz que devemos exercitar as nossas faculdades espirituais. Assim como existem as faculdades intelectuais, existem as faculdades espirituais. Como se desenvolve? Em espírito. Se deixando ser educado, ser alfabetizado nas coisas espirituais. Eu digo, orar é confortável? Não. Porque orar apela. Você está falando no natural com ninguém. Né? Tem pessoas que conversam demais, mas quando vai orar, não ora 5 minutos. Por quê? É algo novo, é algo que exige dele uma condição chamada fé, que é acreditar que Deus existe, mesmo não vendo, mesmo não sentindo. Essa realidade serve para você tão quanto. Você está comigo? A tecnologia serve para ensinar algumas coisas espirituais. Por que você fala no telefone? Porque você acredita que tem uma pessoa do outro lado. Por que você gasta tempo escrevendo uma mensagem? Porque você acredita que ela vai ser enviada e alguém vai ver do outro lado. A oração devia ser como escrever uma mensagem. Você tem certeza que você está fazendo algo que vai ser levado para o outro lado. E vai voltar o bipzinho, resposta. Estão comigo? Mas não fazemos. Então a gente vai se acostumando com essa ideia de igreja da parte comunidade, da parte social, dessa parte que a gente somos pessoas boas, que a nossa vida foi transformada, que nós fazemos o bem, que somos simpáticos uns com os outros. Isso é maravilhoso, mas isso é uma parte. A vida não se limita só na comunidade, na vida social. Deus é Espírito e importa, Ele exige que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Se isso é cômodo ou não, precisamos desenvolver o nosso músculo, o nosso sentido espiritual para ter comunhão com Deus em Espírito e em verdade. É assim que as verdades das Escrituras vão se cumprir conforme está escrito. Porque é na dimensão espiritual que se recebe essas coisas. Estão comigo? Então nós temos aqui Jesus dizendo, não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade. Lendo, eu vou só citar, porque não dá para ler todos os textos.
você vai ver Jesus demonstrando uma expectativa sobre a vinda do Espírito Santo. Ele diz: quando vier o Espírito, ele vos ensinará. E ele não se limita só num momento. Depois, em outro texto, ele diz: quando, porém, vier o Espírito. E ele começa a passar uma expectativa. Vocês estão assim agora, mas quando vier o Espírito, amém? Ele vai guiar, ele vai ensinar, ele vai lembrar, ele vai dar o que falar. Então, Jesus construiu uma expectativa. Quando o Espírito vier, essa fraqueza que vocês demonstram vai mudar. Quando o Espírito vier, essas necessidades que vocês evidenciam vai mudar. Então Jesus tinha uma grande expectativa. Você já conversou com uma pessoa muito empolgada, que ela fala alto demais e você tem que dar um desconto? Já conversou com alguém assim? Mas eu te pergunto, Jesus tem esse perfil de alguém empolgado demais, que falou além da conta? Não. O que Jesus falou é verdade pura. Ele não estava entusiasmado com uma expectativa falsa, emocional. Ele estava transmitindo uma verdade. Vocês estão assim agora, mas quando vier o Espírito, ele vai guiar você. Quando vier o Espírito, ele vai consolar você. Então ele passou uma expectativa que a vinda do Espírito Santo ia trazer soluções. A gente vê lá em Joel, centenas de anos antes do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus, dessas palavras de Jesus, o profeta já anunciava o que estava no coração de Deus. Haverá dias em que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu espírito. Olha, Deus falando há centenas, anos, 600, 700 anos, me parece, antes de acontecer. Quando a gente fala algo com bastante antecipação, é porque aquilo é muito bom. Às vezes nós queremos dar um presente para o nosso filho e a gente decide isso no começo do ano. Se aquilo é grande mesmo, você não se contém. Antes do meio do ano você conta. Amém? Que é tão bom, é algo que você sabe que vai causar um bem tão grande que você deixa. Foi o que aconteceu com Deus. Ia acontecer lá na frente, mas era algo tão grande e tão maravilhoso que ele não se conteve. Ele teve que dizer. Ele disse: olha, vocês estão vivendo assim agora, mas haverá um dia que o meu espírito vai ser derramado. Sobre vossos filhos, sobre as vossas filhas. Profetizarão, servos e servas. Aí vai passando. Aí diz a Bíblia que cumprindo-se o dia de Pentecostes, porque Jesus disse: olha, não se ausente até que do alto. Ele tinha uma expectativa nessa programação da vinda do Espírito. Permaneça na cidade até que do alto seja revestido de poder. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. E ali foi a descida do Espírito, foi a entrada do Espírito. E se você conhece um pouquinho das Escrituras, inaugurou ali um tempo e ele não voltou. É porque às vezes a gente não desenvolve uma linha de raciocínio pela palavra e no próximo culto a gente está de novo dizendo: ó, vem Espírito. Vem de onde? Ele já está. Não vos deixarei órfão. Estarei convosco para sempre. O Espírito Santo veio no dia de Pentecoste e não voltou. É uma presença permanente, constante. E ele foi dado para a comunhão. Porque na bênção que, infelizmente, nós utilizamos apenas para sinalizar que o culto terminou. Né? Quando pegamos aquela bênção lá de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, os irmãos entendem, o culto está terminando, pega as Bíblias e vão para casa. Mas na verdade, essas três coisas expressam uma verdade tremenda, que não serve para encerrar culto, não. São verdades, são os tópicos da salvação.
Ou seja, são os pontos fortes. Qual? A graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus. E qual é o terceiro? A comunhão do Espírito Santo. Foi assim que Deus organizou. O Espírito Santo foi dado para a comunhão. Aí eu te pergunto, essa comunhão está acontecendo? Talvez justifique as nossas fraquezas. Talvez justifique porque a Bíblia diz uma coisa e nós vivemos outra. Porque a gente está negligenciando a forma pela qual Deus quis operar essa salvação. A salvação é operada na nossa vida através do Espírito Santo que Ele nos deu. Agora, se nós negligenciarmos, como sabemos que estamos negligenciando? Eu pergunto, como está a manifestação do Espírito na tua vida? Como está a comunhão com o Espírito Santo? Você sabe, amados, que o fato de ter duas pessoas na mesma casa não quer dizer que está tendo comunhão. Comunhão é quando você para dar atenção. Comunhão é quando você para ter coisas em comum. Isso é comunhão. Mas nós vivemos a nossa vida ignorando a presença de Deus da forma que ela foi dada hoje, em espírito. As pessoas não negligenciavam no tempo de Jesus, porque a manifestação de Deus estava numa forma física. Então a gente não sabe lidar muito com o espiritual, a gente está desprezando Jesus dentro de casa. Só por não reconhecer a dimensão na qual ele está em espírito. E a gente precisa entender isso e andar nisso. Porque se você vive no Espírito, ande no Espírito. Aí veio o dia de Pentecostes. Aconteceu o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos. O Espírito Santo foi derramado. Ele não voltou. Ele está todo o tempo. Não precisamos invocar dizendo venha. Só precisamos reconhecer e ter comunhão. Amém? Enquanto nós oramos para Deus entrar no culto, quem está esperando a gente entrar é Deus. Amém? Deus está num ambiente de culto, que é em espírito, e Ele fica torcendo, tomara que os meus filhos entrem hoje. Né? Tomara que os meus filhos entrem hoje. Mas nós ficamos no natural. Nós não rompemos na condição espiritual que podemos ser, porque nascemos de novo, segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade, que procede da verdade. Estão comigo, gente? Aí acontece o dia de Pentecostes. Pedro se levanta pelo Espírito e diz, o que vocês estão vendo hoje é o que foi dito pelo profeta Joel. Então é uma confirmação que a promessa de Deus, através de Joel, o profeta, através da expectativa que Jesus tinha dito, quando vier o Espírito, está se cumprindo. Ele diz, olha, se cumpre hoje o que a Escritura diz. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então é inquestionável que o Espírito Santo ele foi dado, ele veio, ele foi derramado. É uma realidade. Agora, Deus é Espírito. Aí eu te pergunto, a gente olha para aquilo que Deus ficou tão empolgado e a gente diz, é só isso? Amém? Porque a maioria dos cristãos sobejam o que receberam de Deus, só por não entender. Ele olha, diz, uma expectativa no batismo no Espírito Santo, aí recebe o batismo, aí aquela decepção. É só isso. Jesus foi empolgado, né? Quando vier o Espírito, o Espírito Santo já veio, eu já fui batizado. Só isso, minha vida continua a mesma. Eu vou te dizer algo. E fazer uma pergunta na verdade. Você foi batizado ou você está batizado? Amém? Porque às vezes a experiência foi batizado, mas a gente não se conservou. A Bíblia diz, vós que desejais os dons espirituais, procurai progredir neles. O que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Olha o batismo aí. O batismo está nesse andar, nesse se aprofundar. O que é o batismo com a evidência de falar em línguas? É a entrada. Estão comigo, gente? É a entrada. Deus nos favoreceu e nos concedeu essa entrada. Mas olhamos, não
entendemos, não gostamos e a gente recusa avançar nessa entrada. É por isso que a intensidade daquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa não está acontecendo. E a gente vive como se esse poder não opera esse efeito. A gente vive como se essa ajuda não é uma ajuda de mesmo, de valor, de grandeza. E os mais fiéis que não querem murmurar, coloca para o futuro. Eu acredito que um dia essa vida espiritual vai ser poderosa, mas agora não. Por que não está sendo agora? É porque nós estamos negligenciando as oportunidades que foram dadas por Deus. Se houve uma diferença em algum tempo da igreja, não foi porque Deus deu mais, foi porque as pessoas participaram demais. Quando você olha um tempo na história que diz assim, houve um avivamento, pode ter certeza, Deus não fez nada a mais ali. Porque Ele já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que faz diferença em uma geração ou numa situação, em um lugar, é a resposta que as pessoas dão para a oportunidade de Deus. Quando alguém se levanta entendendo, Deus abriu a porta, Deus concedeu e ele administra aquela oportunidade, ele participa da realidade conforme está escrito na palavra. Então a gente tem uma organização da parte de Deus, que seria salvação, batismo no Espírito Santo. Com que expectativa? Porque se for batizado, você vai estar debaixo de uma assistência do céu, semelhante à que Jesus dava. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Como? No Espírito Santo. Então parece que nos dias de Jesus, os discípulos e apóstolos eram bem mais assistidos, porque Jesus estava lá. É a mesma coisa com a gente, o Espírito Santo está. Só que a gente não sabe desfrutar, a gente não sabe viver isso. Eu fiz uma pesquisa, eu fui anotando e fiz uma lista. E fiquei impressionado as coisas que o Espírito Santo está proposto a fazer nas nossas vidas, no batismo. Diga comigo, no batismo. Se não vivermos essa experiência da comunhão, esses benefícios não acontecem. Como o batismo no Espírito Santo fará efeito nas nossas vidas? Na comunhão. É na comunhão que você vai ser ensinado. É na comunhão que você vai ser consolado. É na comunhão que você terá lembrança de coisas. Mas nós negligenciamos a comunhão. A comunhão do Espírito não acontece. Daí você olha o teu andar no Espírito, tendo como sinal inicial o falar em outras línguas. Eu digo que se você é batizado no Espírito Santo, falar em outras línguas tem sido frequente na sua vida? Ocupa um tempo satisfatório? Não, eu só falo na igreja, eu só falo na hora do louvor. Está negligenciando a tão grande salvação. Porque é no batismo onde você vai ser ensinado. É no batismo onde você vai ser consolado. É no batismo onde você vai ter inspiração. A assistência da salvação de Deus acontece de forma plena no batismo. É por isso a urgência, não saia sem ser batizado. Batismo não é só falar em línguas. Falar em línguas é a evidência inicial. Eu posso te dizer que os dons espirituais faz parte do batismo no Espírito Santo. O que é batismo? Ser imerso. Amém? Ao ponto que você vai sendo imerso, você vai participando das coisas do Espírito. Às vezes as pessoas perguntam, você é crente? Sou. Você é batizado no Espírito Santo? Sou. Tem quantos dons? Os 9. Amém? Porque quem tem o Espírito Santo tem a possibilidade dos 9. Os 9 dons espirituais está no batismo. E cada um é de acordo com a necessidade. Você está batizado, você está imerso, você está envolvido, precisa de interpretação de línguas, se manifesta.
Você está batizado no Espírito, você está imerso, precisa do dom da fé operar, o dom da fé se manifeste. É no batismo que essas condições favoráveis, extraordinárias, que faz da gente diferente dos demais, acontece. Mas nós sobejamos, nós negligenciamos, achamos que só os ministros, que só os pastores têm que ter o seu espírito mais aguçado para as coisas de Deus. Se fosse assim, Deus tinha estabelecido a diferença, mas Ele não estabeleceu. Ele disse que tem a ousadia para entrar no Santo dos Santos. Diga, eu posso. Então eu percebi, eu anotei essa lista. O que o Espírito Santo fará na comunhão? Diga comigo, na comunhão. A Bíblia diz que Ele habita em nós. A Bíblia diz que Ele ensina. A Bíblia diz que Ele faz lembrar de tudo, de toda a verdade. A Bíblia diz que Ele consola. A Bíblia diz que Ele convence. A Bíblia diz que Ele dirá tudo o que tiver ouvido. A Bíblia diz que Ele anuncia as coisas que hão de vir. A Bíblia diz que Ele ajuda, que Ele dá testemunho de Jesus, que Ele concede o que falar. A Bíblia diz que Ele proporciona conforto. A Bíblia diz que Ele diz sobre o que se deve fazer. Ele envia pessoas, Ele impede pessoas de fazerem algo. Ele constitui ministros. Ele derrama o amor em nossos corações. Ele dá poder. Ele fala em nós. Ele leva pessoas a lugares. Ele move pessoas. Ele unge pessoas. A Bíblia diz que Ele diz o que está acontecendo. E a Bíblia diz que Ele vivifica o nosso corpo mortal. Aí eu te pergunto, o que falta Ele fazer? Nada, Ele faz tudo. Amém? Agora, quando é que Ele faz? No batismo. Amém? O que é ser batizado? É esse mergulhar no Espírito. Se você vive no Espírito, ande no Espírito. Qual é a parte inicial? O falar em línguas. Qual é a porta? Qual é a ponta por onde nós começamos? O falar em línguas. Se é batizado, a evidência inicial, falar em línguas. Línguas, o que eu devo fazer? Cultivar. Amém? Cultivar uma batismo todos os dias. Porque no batismo você vai ser ensinado, no batismo você vai ser consolado, ou na comunhão, porque Paulo usou essa palavra, a comunhão do Espírito seja com todos, não é com alguns. A comunhão seja com todos. Quando essa comunhão está acontecendo, você está sendo ensinado, você está sendo consolado, você está sendo lembrado, você está sendo ungido, você está sendo vivificado. Ou seja, na comunhão, você tem uma atualização. Os vírus saem. Amém? Os programas novos são instalados. Você sai novinho em folha. É uma atualização quando acontece na comunhão. E quando a comunhão acontece, quando você proporciona. Tem pessoas que pensam que andar no Espírito é você estar assim, opa, uma coisa me pegou, estou andando no Espírito, pastor. Não. Andar no Espírito é algo consciente. É algo que, não estou sentindo, não precisa sentir. Hoje não está dando certo, parece que a frequência não está. Não tem nada a ver com frequência nem com sentimento. É você colocar em prática. Quando você coloca em prática a palavra, você está andando no Espírito. Porque a palavra é espiritual, o que ela diz é espiritual. Quando você pratica, é no Espírito. A Bíblia diz levantando mãos santas. Aí você levanta as mãos, não tem que sentir, você apenas está obedecendo um comando da palavra. O que você está fazendo? Andando no Espírito. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito falando. E você abre a boca e começa a falar o quê? Salmos. O que é um salmo? Engrandecer a Deus de forma consciente. Não precisa estar emocionado para você dizer glória a Deus, louvado seja Deus, obrigado Senhor. Você começa, eu não sei se tem essa expressão aqui, no seco mesmo. Sem estar sentindo nada. Sem ter nada favorável. Andar no Espírito é você assumir essa condição. Levanta as mãos, abre a boca e começa a salmodiar. Depois cânticos espirituais.
Isso não é para acontecer com a gente só nos eventos, isso é para acontecer com a gente todo dia, com todas as pessoas. Qualquer crente que se levantar nesse nível de vida vai ser bem ensinado, vai ser bem consolado, vai ser alguém antenado com o céu. As informações naturais, elas chegam num segundo plano. Quando vem a informação, você diz, eu já sei. Amém? Porque você teve o ponto com Deus. Amém? O ponto com Deus. Deus dando instruções. Coisas que não estão ainda na visão, não estão manifestas, mas quem está vendo mais, está colocando você atualizado aqui no ponto. E você anda debaixo dessa orientação. Isso é a grandeza da vida que a gente percebe nas Escrituras. Na comunhão, o batismo, essa participação do Espírito vai tornar a nossa vida tão quanto as promessas da palavra. Aí você vai ver, alegrai-vos sempre. É possível se alegrar sempre? Na carne, não. Nas emoções, não. Mas no Espírito, sim. É possível? É possível. Amém? Eu considero o Espírito como quem tem um carro 4x4. Quando não está precisando, você anda como os demais. Dificultou, você para e coloca 4x4. Agora você tem uma tração a mais. E você não fica em qualquer terreno. Você vem, a vida está boa, se alegra. Ah, fui para o shopping, que alegria. Ah, comi uma comida gostosa, se alegria. Isso é ainda 2x4. Amém? Isso é normal, qualquer pessoa pode ter essa alegria. Uma notícia ruim, uma notícia não agradável que mexe as suas emoções. Meu Deus, eu vou cair, não dá tempo de botar o 4x4. Opa, botei. Amém? Aí você recorre a uma fonte de alegria que não está nas emoções. As emoções querem chorar, mas o seu espírito pode rir, mesmo em meio a uma situação de choro, de lamento. Esse é o diferencial de sermos crentes, de termos Deus na vida, de sermos batizados no Espírito Santo. Alegrai-vos sempre. Como? Pelo Espírito. Andando no Espírito. Amém? Eu aprendi isso do pastor Vante. Ele falava no seu testemunho de situações difíceis que ele venceu. E quando a alma dele estava ficando afogada em tristeza, aquela direção ria. E ele começava. Rir quando não quer rir, mano, já se torna uma coisa engraçada. E ele disse que era levado para outra condição. O que estava acontecendo ali? O consolo do Espírito. Quando é que acontece? Quando a gente está imerso, quando a gente está batizado. Então era para desespero, mas no batismo o Espírito Santo estava organizando as coisas. O Espírito Santo estava ministrando força e uma condição extra estava se apresentando ali. E ele podia desfrutar paz, mesmo no momento de tormento. Eu já tive a oportunidade de colocar isso em prática algumas vezes e funciona. Como é bom você ter essa segurança que você não é como os demais que não têm esperança, que tem esse limite. Se surgir uma situação, estou acabado. O crente não está acabado, porque em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Não pode ter uma situação que venha a acontecer, que vai te surpreender e a tua salvação não vai te sustentar. Agora, deixa eu te dizer, no batismo, na comunhão, só ser crente e frequentar uma igreja não opera essas coisas. Como escaparemos se negligenciarmos? A salvação ela pode ser negligenciada. Eu sofri um acidente. E quando eu sofri esse acidente, foi trabalhando, uma peça de ferro caiu no meu pé e quebrei 2 dedos. Quando eu fui tirar o sapato, os dedos estavam junto com as meias. Amém. E aquela pergunta, porque eu era crente, eu atuava na igreja. Eu não lembro de estar em pecado. E me botaram no carro, me levando para o hospital, e aquela pergunta: meu Deus, por que você deixou?
Amém? Porque deixou. Eu sou crente, sou fiel. E aquela pergunta, querendo virar uma angústia, né? Mas como um crente e ensinado como eu fui, eu disse, eu vou colocar na prateleira. Eu não vou me voltar contra Deus, não. Deve ter um motivo aí. Eu vou colocar na prateleira. Um dia, Deus me esclarece. Com o passar do tempo, um entendimento veio sobre mim. Uma coisa é a presença de Deus disponível. E outra coisa é a presença de Deus manifesta. A presença de Deus está disponível porque Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Mas a presença dele só se torna manifesta se eu abrir a porta. Abrir a porta é agir em fé. Jesus disse, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Isso quer dizer, se a porta não for aberta, as condições espirituais elas não entram. Se faz necessário um agir em fé para o de Deus entrar. Para a parte espiritual participar. Então é possível Deus estar com você, assistir você sendo assaltado e não fazer nada. Porque a presença dele está disponível, mas ela só pode te atingir se houver fé. Porque sem fé é impossível. Amém? É possível você estar vivendo um problema, Jesus presente, mas ele não pode interferir, porque ele precisa que uma porta seja aberta para que ele entre. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. E se eu entrar, eu vou participar com ele e ele comigo. Aí a gente fica medindo, vou ver se Deus me ama mesmo, vou ver se ele faz alguma coisa. Estou me acabando, mas não é possível que ele não faça. Eu digo, não é pela necessidade que Deus se move. Deus se move por esse elemento, fé. É fé que abre a porta. É fé que coloca Deus dentro da situação. Então, se Ele me deu a fé e eu não uso, amém? Eu estou negligenciando a salvação? Estou. Aí vou ter um testemunho negativo, porque eu vou passar necessidade e Deus não supre. Por que Deus não supre? É porque Ele não quer suprir? É porque Ele não está vendo? É porque Ele não está presente? Não, é porque eu estou negligenciando a salvação. Deixando de fazer as coisas que diz respeito a mim. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Vou te dizer, irmãos, tem mais de Deus para você do que você está desfrutando. E não é o tempo que trará isso, não. É sua entrada em Deus. É essa iniciativa de você começar. Ah, estou esperando. Você vai esperar 10 anos e vai ver que nada aconteceu. Nada acontece. No dia que você se levantar, começa a acontecer. Aí você diz, era o plano de Deus, que eu passasse 10 anos sem receber. No 11º, aí Ele tinha plano para a minha vida. Não, Ele tinha plano para você desde o primeiro. Eu ouvi uma história, só para divertir um pouquinho. Tinha um irmão que tinha muita vontade de receber o batismo no Espírito Santo. E ele já tinha feito de tudo, jejuado, ir para culto, vigília, e não recebia. Um dia, um pregador disse para ele, eu tenho um lugar, se eu levar você, você recebe. Ele disse, eu vou. Você está disposto mesmo? Vou. Pode ser onde for? Vou. Começaram a andar. Andaram. Subindo, descendo. E ele disse, está perto? Ele disse, não sei. Acho que está. Vamos andando. Aí andaram 1 hora, 2 horas, 3 horas. E ele já foi se inquietando, né? Que negócio longe. Você não disse que ia para receber? E andaram mais, chegou um ponto que ele disse, espera aí, eu não vou sair mais daqui não. Amém? Eu vou receber aqui. Ele disse, pronto, você chegou no lugar. O lugar é onde você toma uma posição. Não é o tempo, não é um lugar físico, é o lugar da posição. Se você hoje diz, eu tomo uma posição de não negligenciar minha salvação, Deus me concedeu a graça de ser salvo, de ser batizado no Espírito Santo. Como eu posso sobejar isso? Eu vou me lançar nesse sobrenatural. Eu vou viver a comunhão no Espírito. Eu vou ser diligente com aquilo que Ele me deu. Quem ora em línguas, ore para que possa interpretar. Quem interpreta, ore para que possa profetizar. Quem profetiza, ore para que os dons
revelacionais se manifestem. Quem tem os dons revelacionais, ore para que os dons de poder se manifestem. Vivendo esse batismo, essa comunhão, você vai ser como Cristo. Amém? Você vai ser como Cristo. Agora, finalizando, você precisa aprender uma coisa. Não use o natural para aferir o espiritual. Espiritual é pela fé. Amém? Você não faz algo espiritual e ver de imediato uma resposta no natural. Se fosse assim, todo mundo praticava a palavra. A Bíblia diz, dá e dá-se-vos-á. Já imagina você desse R$100. Opa, mexeu aqui. 200, glória a Deus. Eu digo, você parava de dar? Não, as pessoas iam dizer, vamos para o shopping. Não, eu tenho umas coisas para fazer. Ou seja, eu vou praticar. Se a gente visse de imediato. Eu digo, não é de imediato, mas é. Deus não faz assim para selecionar os de propósito errado. Porque se fosse de imediato, o esperto desfrutava de Deus. Não, Deus codificou de uma forma que o esperto não consegue passar. Amém? Mas não quer dizer que não é. Dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida. O de Deus é assim, lança o teu pão sobre as águas depois de muitos dias, que o esperto não tem paciência de esperar. Amém? Ele vai voltar em cada onda para você. A Bíblia diz que o reino de Deus é como alguém que lança uma semente à terra. Estou no Mato Grosso do Sul. Amém. Eu já peguei. Amém. Planta muito. E por que as pessoas colocam lá a semente? Eu digo porque eles acreditam no processo. Sabia que a semente que plantou perde? Perde. Jamais você recupera aquela. A que você colocou lá morre. Porque se a semente não morrer, não brota vida. Quem planta uma semente sabe, estou perdendo. Mas na esperança dela brotar outra coisa. Aí ela brota a erva. A erva ainda não é o fruto. Leva tempo. A erva cresce, coloca a espiga, ainda não é a colheita. A espiga coloca o grão amadurece, somente assim colhe. O reino de Deus tem esse processo. Você planta, sem saber como, dorme, acorda, a semente brota a erva. O processo está em operação, mas não diante dos seus olhos. Aí o que acontece? As pessoas dizem, o pastor disse, eu vou colocar em prática. Eu vou reservar meia hora do meu dia para orar em outras línguas, para ter comunhão com o Espírito. Aí você vai fazer isso, o que vai acontecer? Aparentemente, nada. Amém? Aí você vai fazer isso por uma semana e vai dizer, oxe, aquele pastor estava empolgado, pensa que eu sou besta? Amém? As coisas espirituais exigem perseverança. Eu gosto de dar esse exemplo, esse púlpito bonito, está limpo, mas se alguém não limpar ele, um dia ninguém nota. Você utiliza ele sem estar limpo por um dia e nem faz questão. Se passar uma semana, eu te digo, já vê um pouco de sujeira. Agora, se passar um mês sem limpar, alguém vai dizer, irmãos, traga aqui um pano, tá sujo. Como foi que essa camada de poeira veio? Diga, fragmentos. Fragmentos. Que os primeiros nem eram percebidos, nem fez diferença no ambiente, mas já começou desde o primeiro dia. O acúmulo, dia após dia, fragmento após fragmento, fragmento após fragmento, chegou uma vez uma camada. E agora é perceptível. Quando a gente está orando a Deus, servindo ao Senhor, a alma está perguntando o que está acontecendo. E a resposta que ela mesma diz, nada. Mas eu digo, fragmentos de Deus. Fragmentos de cura, fragmentos de sabedoria, fragmentos de força, fragmentos de paz, fragmentos de revelação. E você termina aquele período e diz, eu creio, Deus é fiel, eu estou colocando em prática a palavra, o que crer não será confundido. Passa uma semana, passa um mês, um tempo depois, alguém vai dizer, o que é isso, essa sabedoria em tu, que eu estou vendo? Fragmentos de Deus, o acúmulo dos fragmentos virou uma camada agora. Que força é essa que eu vejo em você? Você é diferente, você tem uma força diferente. Fragmento de Deus que veio pelo batismo, que veio pela comunhão. Todos nós, independente de ser ministro ou não, foi levantado nessa condição.
extraordinária de salvação, que é a comunhão do Espírito, o batismo no Espírito Santo. Por favor, gente, não negligencie essa tão grande salvação. Vamos permitir o céu ser transmitido através da gente. Quando o céu é transmitido através da gente, você pode levar a igreja para o deserto, o povo vai atrás. Jesus colocava a igreja diferente da gente. Quando a gente vai colocar, a gente pergunta, passa ônibus? É perto? Tem vias principais? Ah, não dá certo a igreja aí não. Jesus não, pegava onde é o lugar mais difícil. Deserto, vou lá. E a multidão ia, porque ele expressava o céu, ele manifestava Deus. Quando eu e você se levantar nessa oportunidade que Deus nos deu, e batizados no Espírito, vivendo a comunhão do Espírito, e permitimos que os fragmentos de Deus comecem a formar camadas da nossa vida que expresse o céu, eu vou te dizer, você vai começar a ser procurado como um representante de Deus, para mudar situações aqui na terra. E não importa se é pastor, mestre, evangelista, se você é filho de Deus, você tem direito a essa plenitude. Se levante e coloque em prática essa verdade. Aleluia.